Padre Eduardo Catalfo, a nossa vida tem os seus desafios, né? E é claro que é muito importante a gente cuidar de cada área da nossa vida tão querida. Sem dúvida, e em todos os desafios da nossa vida, principalmente nos desafios que envolvem o ambiente do trabalho, São José está muito presente, sempre muito presente. A igreja celebra São José no dia 19 de março, mas no dia 1º de maio, na Companhia dos Trabalhadores, São José também é lembrado. São José que trabalhava como carpinteiro, que ensinou, que educou Jesus, sempre nessa ligação entre o trabalho como continuação da obra de Deus. A fé é um laço que atravessa gerações e transforma até o mais simples trabalho numa missão. Dom Orlando sempre gosta de dizer que os nossos colaboradores, os funcionários aqui do santuário, são missionários. Mas hoje nós vamos conhecer a história de uma família que carrega com muito orgulho a devoção a São José Operário. Ligada à devoção a São José está a alegria do trabalho. E quem está aqui conosco hoje aqui no estúdio do Bênção da Manhã é o Felipe Mateus, que carrega no nome o nome de 2 apóstolos, não é? É o nome de 2 apóstolos, Felipe e Mateus. Isso mesmo. E a sua família, Felipe, tem uma ligação muito bonita com São José, não é? Conta um pouco dessa devoção pra gente. Tem, isso aí vem desde a época dos meus avós, que sempre foram muito devotos à Sagrada Família, muito devotos a São José. E o meu avô lá atrás, ele vendeu tudo que tinha na roça para vir para a cidade. Aí meu pai veio para cá com 10, 11 anos mais ou menos, e tudo começou com muita dificuldade e tal, aquela coisa. Meu avô tinha 12 filhos, e a devoção era tão grande que dos 12, 8 são homens, e todos eles carregam José no nome, todos eles. Meu pai, José Moisés, todo mundo nome bíblico. E com muito trabalho, esforço, sempre com muita fé, São José, nunca, graças a Deus, nunca deixou nada nos faltar, sempre trabalhando de segunda a segunda e tal. E graças a Deus hoje faz 40 anos que a gente tem a empresa lá, né, que meu pai tem um açougue, e começou de baixo e foi indo, com muita devoção, e graças a Deus estamos aí, firme e forte, estamos de pé, com muita devoção. São Felipe, José. quem está nos acompanhando aí de casa está vendo já algumas fotografias da sua família e essa ligação bonita, não é, entre a devoção a São José e o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho em família, né? O seu avô veio de onde? Você disse que seu avô da roça veio para a cidade? Isso, ele é, né, do bairro Mangaló, lá em Taubaté mesmo. Ele veio de lá e foi para a cidade, foi para o centro da cidade, em Taubaté. Para o centro de Taubaté, Isso, né? para o centro de Taubaté. E na roça, né, aí tinha tudo ali, foi da onde o meu pai teve a paixão pelo açougue. Ali criava porco, frango, tinha, vamos dizer assim, aquele farturão. Mas aí quando veio para a cidade, né, aí com toda aquela criançada, então onde começou um pouco de dificuldade e tal, mas aí o meu avô, ele sempre foi um cara que, como ele falava, que sempre São José estava na frente e nunca baixou a cabeça. Então, com o trabalho no açougue começou já com o seu avô ou foi o seu meu pai? Começou com o seu pai, né? O meu avô, ele tinha a banca de verdura, legumes, as coisas no mercado. Mas meu pai sempre gostou muito de lidar com gado, de mexer com essas coisas, lidar com cortes de carne. E foi onde ele aprendeu a trabalhar num primeiro açougue dentro do mercado, com 11 anos de idade. Aí foi indo, foi passando os anos, aí com 24 para 25 anos ele comprou o seu primeiro açougue. E tanta devoção a São José, ele quis dar o nome do açougue em homenagem a São José, de Açougue São José. Por conta disso, né? Por conta dessa devoção bonita que a família sempre conservou, dedicando a São José, a força, a expectativa, a alegria do trabalho também. A alegria do trabalho. Meu pai sempre fala pra gente, né, que com toda dificuldade já passou e tal, ele sempre fala, tudo que a gente põe no braço de São José, ele faz. Ele sempre fala, vai pisando que ele vai pôr no chão. Tem que ter fé. Tem que ter fé, acreditar, e São José já fez muitas coisas boas, muitos milagres em nossas vidas. A gente vive num mundo, né, Felipe, um mundo onde o trabalho, onde as relações de trabalho nem sempre são fáceis. A gente vê, por exemplo, já no século XIX, o Papa Leão XIII
publicando uma encíclica falando sobre a dignidade dos trabalhadores, a necessidade da dignidade dos trabalhadores. A igreja, desde longa tradição na doutrina social da igreja, tem o trabalho como, a dignidade do trabalho como foco principal, né? Em que sentido São José pode ajudar a entender a dignidade no trabalho, a dignidade nas relações trabalhistas? Ele pode, né, como a gente sempre levou lá, pode ajudar sempre ter a fé de que ele pode prover muitas coisas para a gente, como a dona Jandira, que inclusive é cliente nossa lá. Ela falou, né, da questão de pedir com fé e tal, e ele proveu o trabalho para o neto e tal. Então a gente tem que sempre ter fé e acreditar que São José pode e vai fazer muita coisa pela gente, se a gente também se esforçar, como ele também sair para tratar de, né, trabalhar como carpinteiro, ajudar, trazer o pão para casa, né? E assim a gente sempre com muita fé e força consegue alcançar, sempre com muita fé e devoção, que é o que a gente aprendeu desde criança através da minha família. E você trabalha também com o seu pai lá no açougue, né? Então, nesse caso, é trazer a carne para casa e trazer, não o pão, né? Trazer a carne e o pão, exatamente isso. E eu hoje trabalha, né? Meu pai, aí tem a minha irmã, meu irmão, a gente tem um outro açougue também em Tremembé. Então, né, expandiu, graças a Deus está crescendo e sempre com a mesma devoção e a gente é muito unido, a família muito unida. E sempre aquela doutrina e criado na igreja, na São José Operário, eu ainda não tenho filhos, mas meus irmãos têm. Na São José Operário, a minha sobrinha, filha da minha irmã, é coroinha, na São José Operário de Taubaté, e minha outra sobrinha do meu irmão é coroinha na São José Operário, na igreja de Tremembé. Então a família, acho que isso ajuda muito também, a união da família, né? Que às vezes enrosco sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha ou outra. Mas eu acho que a gente não tiver fé, não tiver Deus, dificilmente a família tem uma estrutura, né? Ela dá uma balada, né? Porque infelizmente a coisa ruim que é acabar com as famílias, né? Destruir as Mas, Felipe, famílias. deixa eu te perguntar uma questão mais pessoal, né? Essa questão de trabalhar em família, da rotina do trabalho, com o pai, com os irmãos, como é que vocês fazem para superar essas dificuldades ali, vamos dizer assim, de relacionamento, de dificuldade, porque às vezes nem todo mundo tem a mesma opinião. Qual que é o segredo que vocês têm para trabalhar bem em família? O segredo que a gente tem para trabalhar bem em família é que muitas vezes alguma coisa a gente tem que, né, ceder, às vezes um tem que ceder pelo outro. Às vezes, se tiver um pouco de cabeça quente, dá uma respirada, fica tranquilo. Agora não é a hora de talvez conversar sobre algum negócio, esperar um pouco, conversa mais tarde ou amanhã, para depois sentar e ter a opinião de um, a opinião do outro e ver qual que é a melhor forma, né, de pegar um norte, de pegar um rumo. Sempre tentando, porque às vezes uma coisinha, uma diferencinha ou outra acaba dando, né, que são... Mas sempre tem que procurar a tranquilidade, procurar manter a calma para poder manobrar aquela questão entre trabalho, família e tá tudo junto ali, né? E claro, cada um fazendo o seu papel dentro da empresa, né? Muito bem, agradecemos de um modo muito especial a sua presença, Felipe e Mateus aqui conosco, falando Obrigado. sobre a proteção de São José no ambiente do trabalho, falando sobre dicas importantes de como trabalhar bem em família e, claro, lembrando sempre que o trabalho é o espaço fundamental para a gente conseguir a dignidade de vida.